começar por essa notícia aqui, que é uma notícia extremamente positiva, né? A MicroStrategy, para variar, comprou mais bitcoins e isso ajudava na subida de preço do Bitcoin no dia, né? Que chegou próximo aos $47 mil. Vamos entender o que aconteceu. O Michael Saylor, da MicroStrategy, adquiriu mais 5.050 bitcoins para sua empresa a um preço médio de aproximadamente $48.100 por bitcoin, acima do patamar atual, o que só reforça o potencial do Bitcoin. Vamos lembrar que a MicroStrategy continua comprando Bitcoin independente do preço, tá? Aqui embaixo fala que a compra de Bitcoin custou cerca de 242,9 milhões e a empresa agora detém um total de 114 mil Bitcoins, um valor total de $5 bilhões. Então, notem o que ele fez. Ele comprou uma quantia grande, mas que representa 240 milhões num total de 5 bilhões. É só uma pequena parcela do que ele já possui. Pouco a pouco, né, a cada mês ali, a MicroStrategy vai fazendo compras de Bitcoin e fazendo um preço médio, reduzindo o seu risco. Se o preço cai, eles compram no preço abaixo, melhoram esse preço médio, e se o preço sobe, eles continuam comprando também. Essa é a melhor forma de você comprar Bitcoin. Você comprar tudo de uma vez, você se expõe muito ao risco, porque pode ter uma queda grande, como a gente viu recentemente aí de 20%, e aí você fica chorando as pitangas sem ter dinheiro para comprar abaixo, né? Então é sempre interessante você dividir o seu patrimônio em várias partes e ir comprando aos poucos, né? Assim você reduz o seu risco. Mas se saiu uma notícia tão positiva, né? A MicroStrategy comprando vários bitcoins aqui, como é que o preço está caindo? Por que o preço caiu na sequência? Bom, podem ter vários fatores, mas uma das coisas que influencia, na minha opinião, é isso aqui. Litecoin dispara 30% com notícia falsa de que o Walmart iria aceitar criptomoeda como pagamento. Então saiu uma notícia aí falando que a Walmart agora estava aceitando a Litecoin. E aí o que o mercado fez? As pessoas adoram esse tipo de coisa, né? Vamos comprar Litecoin, vamos comprar essa notícia aqui. Só que parece ser uma notícia falsa. E o que acontece na sequência é que a Litecoin despenca, carregando junto também o mercado de criptomoedas, né? As pessoas se empolgaram com essa notícia e depois deu aquela brochada e todo mundo acabou vendendo criptomoedas, tentando fugir dessa queda que seria inevitável. Então essa subida para 47, essa queda para $43 mil, na minha opinião, tem muito a ver com esse tipo de coisa aqui, que é um pump and dump. É aquele esquema onde poucas pessoas ganham muito dinheiro, quem plantou essa notícia falsa ganhou muito dinheiro e a grande maioria perde dinheiro. Infelizmente, as pessoas tentando enriquecer rapidamente acabam entrando nesse tipo de esquema com altcoins, que, como sabemos, servem aí como um cassino, né? As pessoas ficam apostando em qual altcoin vai subir, desconsiderando completamente os fundamentos. Um outro exemplo disso que aconteceu agora foi essa criptomoeda aqui que disparou 1.300% após o Elon Musk, sempre ele, dizer que tem cachorro com o mesmo nome. Olha o motivo das pessoas comprarem uma moedinha, uma shitcoin qualquer. Elon Musk postou a foto do seu novo cachorrinho, que ele apelidou aqui de Flock. E existe uma criptomoeda chamada Flock Inu. E aí ela é inspirada na Dogecoin, que é outra shitcoin pampada pelo Elon Musk. E aí, no caso, essa Flock Inu subiu 1.300% somente porque o Elon Musk falou do nome do cachorrinho dele. Isso realmente é um motivo para alguém comprar, investir seu dinheiro em alguma coisa? Claro que não. Na verdade, pessoas envolvidas nisso, talvez até o próprio Elon Musk, vão ganhar muito dinheiro com isso e a grande maioria que comprou a shitcoin vai sair perdendo. Voltando aos fundamentos, temos dois eventos que acontecem nessa semana que podem impactar muito o preço do Bitcoin, seja para baixo, seja para cima. Então é muito importante que você esteja ligado nisso para não ser surpreendido. O primeiro evento, como fala a matéria do Valor Invest, é a inflação nos Estados Unidos. Eles vão divulgar o relatório amanhã, a gente vai ver o horário aqui nessa matéria, tá? E isso importa por quê? Porque se a inflação estiver acima do esperado, qual é a tendência do governo americano, do Banco Central americano?
pisar no freio, desligar a impressora, porque impressora ligada, né? Imprimir dinheiro e jogar no mercado faz com que os preços subam, com que a inflação dispare. Se a inflação estiver muito alta, a tendência é parar de injetar dinheiro no mercado, e se param de injetar dinheiro no mercado, o que acontece com o mercado de ações, principalmente? Ele desaba. Ele só está se sustentando nas alturas devido a essa entrada constante de dinheiro. Na hora que esse dinheiro parar de entrar com a mesma velocidade, as ações despencam, e se elas despencam, todo o mercado considerado de risco pelos investidores despenca junto. E isso inclui o Bitcoin e as criptomoedas. Os Estados Unidos divulgarão os números oficiais do índice de preços ao consumidor de agosto, que pode calibrar apostas do mercado sobre o início do processo de redução dos estímulos monetários pelo Fed, que é o Banco Central americano. E aqui na matéria eles falam o horário que isso vai acontecer. Tá aqui, ó, terça-feira, 14 de setembro, 9h30 da manhã aqui no Brasil. Então sai esse relatório sobre o índice de preço ao consumidor, a inflação dos Estados Unidos. Se estiver num patamar muito alto, isso provavelmente vai derrubar os mercados, como derrubou no passado, derrubou lá em maio. Se vocês não lembram, o Bitcoin, por exemplo, estava a 58 mil dólares e no mesmo dia que saiu esse relatório negativo com relação à inflação, o Bitcoin desabou para 30 mil dólares, como a gente vai ver aqui. Ó. Olha a matéria do dia 12 de maio de 2021. Inflação dos Estados Unidos acelera em abril acima do esperado. Saiu no 12 de maio e o que aconteceu na sequência? Bolsa cai quase 3% sob impacto da inflação nos Estados Unidos. A bolha da Bolsa de Ações dos Estados Unidos foi estourada pelo fim dos anabolizantes do Fed, do Banco Central. Olha aqui, 12 de maio, tá? Então, justamente esse relatório que vai sair amanhã ajudou na queda da Bolsa Americana e a fuga dos investimentos de risco, né? A aversão aos riscos que derrubou o Bitcoin. Olha só, vou voltar aqui para vocês verem o que aconteceu no mesmo dia. Foi nesse dia aqui, ó, 12 de maio. O Bitcoin estava aqui em cima, 58 mil dólares. Olha o que acontece. Olha a vela vermelha que acontece exatamente em 12 de maio. Vou até dar um zoom aqui. Peraí. Vamos facilitar a visão aqui de vocês, né? Tirar os indicadores. Olha aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o dia 12 de maio, exatamente o dia do relatório de inflação dos Estados Unidos. Como saiu lá uma inflação acima do esperado, o mercado achou que os Estados Unidos ia pisar no freio, ia desligar a impressora, desabou o mercado de ações em 3% e o do Bitcoin muito mais forte, né? Nesse dia caiu 13%, tá? Uma queda muito forte no preço do Bitcoin e na sequência continuou caindo até bater lá nos 30 mil dólares, como vocês estão vendo aqui. Então, olha o tamanho do risco que a gente corre amanhã. Esse mesmo evento pode acontecer. É importante que vocês divulguem o vídeo aqui, tá? Para que outras pessoas também entendam o que está por vir no dia de amanhã e fiquem ligadas, né? Como vocês podem ver, tem uma linha aqui rosa no meu gráfico, uns 42 mil dólares, que é um stop para vocês. No caso de um rompimento abaixo dos 42 mil dólares, é hora de sair fora do mercado, porque a tendência de queda se agrava. Agora, se por um lado a gente tem esse ponto negativo, por outro a gente tem um ponto positivo para essa semana. Deixa eu trazer aqui para perto, né, o momento que a gente está. O que eu estou marcando aqui? Os 42 mil dólares, como eu falei para vocês, é o nosso suporte principal, está marcado aqui em rosa no gráfico. E lá em cima, nos 47.386, nós temos o quê? Uma resistência. E o Bitcoin, ele está preso nesse canal, tá? Que vai de um suporte nos 42 até uma resistência nessa região aqui, ó, dos 46 alto até os 48 mil dólares, tá? Muita dificuldade de romper essa resistência. Olha quantas vezes ele está batendo aqui. 1, 2, 3, 4 vezes tentando romper, inclusive no dia de hoje, né? Quando subiu ali para os 47, não consegue romper e vai caindo cada vez mais forte em direção aos 42 mil dólares, tá? É uma resistência que também foi forte aqui no passado, né? Poucas semanas atrás, aqui no dia 13 de agosto, ó, batia, recuava, até que aqui no dia 20 de agosto rompeu e fez aquela alta até os 53 mil dólares, tá? Então é uma resistência que a gente já conhece e que está sendo complicada nesse momento. E agora o Bitcoin está aqui no meio do caminho, nos 44.800 no momento desse vídeo. Mas o que é positivo
para mim nessa semana? Vou trazer aqui os indicadores e notem como a gente tem a formação aqui, ó. Tá vendo a linha verde vindo para cima da linha vermelha? Deixa eu clicar nas duas aqui. Pronto, tá aqui. A linha verde é a média móvel de 50 dias e a linha vermelha é a média móvel de 200 dias. Quando a linha verde cruzar para cima da vermelha, isso é um Golden Cross, é um cruzamento de ouro, é um cruzamento extremamente positivo, graficamente falando, né, que geralmente leva a um pump no preço. Historicamente, né, na maior parte das vezes que você tiver um cruzamento assim, o preço vai subir com força. E está muito próximo de acontecer, deve acontecer nessa semana, tá? Então, é uma coisa positiva graficamente, enquanto a gente tem uma possibilidade ali de uma notícia como a inflação dos Estados Unidos podendo carregar o preço para baixo. O que vai vencer? A gente não sabe, não tem como ter certeza. Por isso que é importante colocar um stop aqui nos 42 mil dólares, no caso desta força para baixo vencer a disputa. A mesma coisa serve para um rompimento acima dos 48 mil dólares aqui, tá? Se romper acima dos 48 mil dólares, a tendência é voltar aqui para a região dos 53 mil dólares. Então vocês têm aqui os dois pontos traçados, onde um rompimento te faz ou vender abaixo dos 42 mil dólares ou comprar acima dos 48 mil dólares. Uma coisa curiosa que está acontecendo é que todo esse movimento recente está replicando o movimento que a gente teve lá atrás, meses atrás do Bitcoin, como esse gráfico aqui do trader Trading Shot no TradingView mostra pra gente. Olha aqui, aqui ele está marcando o início de 2021, tá? A partir de janeiro até aqui maio de 2021. E esse movimento é muito parecido com este movimento que a gente tem aqui mais à frente, né, nesse momento atual. Veja que eles colocam aqui uma marcação, né, com letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Mesma marcação aqui, é o mesmo movimento, tá? A subida aqui, ó, a perna de subida é o movimento A, a perna de subida aqui na frente também, né? Em julho também é o movimento A. Mesma coisa para B, que é uma queda, C, D e assim por diante. O que a gente consegue notar nesse gráfico? Estão vendo aqui esta linha azul? Ela é a média móvel de 50 dias. Notem que neste movimento aqui do início do ano, ela serviu como um suporte, né, orientando esta subida, ela acompanhou todo esse movimento de subida. A mesma coisa acontece neste movimento agora de subida, né, que vem desde julho desse ano. Então, está subindo, acompanhando aqui, né, usando esta linha azul, a média móvel de 50, como suporte. Outra coisa que a gente percebe pelo gráfico é que a Fibonacci, marcada aqui nas duas ocasiões, vem servindo de escadinha, né? Servindo de suporte ao longo da subida. Então o preço recua, encontra a Fibonacci aqui, ó, 0,618, depois sobe, encontra suporte aqui na 0,5 da Fibonacci, sobe, encontra suporte aqui na 0,382 da Fibonacci e aí por diante. Mesma coisa aqui nesse movimento atual, tá? O preço sobe, encontra suporte na Fibonacci 0,618, depois sobe, cai, encontra suporte na 0,5 e assim por diante, batendo aqui num topo, né? O topo deste movimento foi os 53 mil dólares e o topo daquele movimento anterior foi dos 65 mil dólares, como vocês estão vendo aqui. Outra coisa idêntica está aqui no RSI. Notem como esta queda que a gente teve da alta histórica até o fundo, ela aconteceu com o RSI nesse momento, ó, encontrando o topo aqui, batendo no 70 do RSI e depois despencando até este patamar aqui dos 42 de RSI. Olha aqui o que aconteceu nesta queda que a gente viu dos 53 até a região dos 40 e poucos mil dólares, né? Encostou também aqui na região dos 70 de RSI e recuou até onde? Onde a gente está agora? Nesta região dos 42, 43 de RSI. Tudo encaixado e olha só qual é o problema com este gráfico aqui, né? Vocês notam que a gente passou pelo movimento G, ou seja, encontrou um topo, depois o H é esse fundo que bateu aqui nos dois gráficos, né? Um fundo nos dois gráficos. O que é esperado na sequência, caso continue refletindo o gráfico anterior? Seria uma subida até o I, como vocês estão vendo aqui, né? Uma subida do ponto H até o ponto I, seria do H até o I, e na sequência um desabamento pesado até o J. Olha aqui, ó, saiu do I aqui no gráfico, né, em maio, e desabou até este ponto aqui dos 28 mil dólares no final de maio, tá? Então, uma queda muito grande na sequência. Nós estamos aqui, se seguir, vai vir até o I e depois desabar até essa região, provavelmente dos 38 mil dólares, como o analista coloca aqui.
Qual é a única diferença entre estes dois momentos que estão muito parecidos aqui? Lá no passado, lá no início do ano, como vocês podem notar, não existia o Golden Cross. Olha as duas linhas aqui, né? A média móvel de 50 e a média móvel de 200. A de 50 estava acima da de 200 e muito distante. Lá na frente, depois da queda, inclusive, a gente tem aqui um cruzamento negativo, né? Uma Death Cross, ou seja, a média móvel mais rápida desabando, cruzando para baixo da média móvel mais lenta. Então, é extremamente negativo. E agora é justamente o contrário. A média móvel mais rápida está cruzando para cima da média móvel mais lenta, o que é extremamente positivo. É um Golden Cross. Essa é a única diferença e realmente pode fazer uma diferença muito grande, tá? Isso aqui pode nos salvar nesse momento. A última vez que a gente viu esse cruzamento aqui faz mais de um ano, tá? Foi em maio de 2020. Claro, um período negativo, porque foi ali o auge da crise que a gente está passando, então teve queda de preço do Bitcoin, mas influenciada pelo momento global, né, que a gente viu ao redor do mundo, que derrubou todos os mercados. Geralmente esse cruzamento ele é muito positivo e a tendência aqui seria essa, né? Só que, como eu falei, existe a notícia da inflação ali nos Estados Unidos que é perigosa. Então, vocês podem notar que graficamente a gente está num padrão aqui muito similar a esse padrão do início do ano, mas com a diferença do Golden Cross. É importante a gente verificar esse momento, verificar se vai ter realmente um efeito positivo no preço. Se não tiver, e principalmente se a gente ver aí um efeito negativo com relação à inflação nos Estados Unidos, a gente pode ver o preço desabar, romper aquele suporte dos 42 mil dólares e, segundo esse gráfico, atingir 37, 38 mil dólares aqui embaixo, tá? Então seria uma queda aí grande na sequência, e esse vídeo justamente para alertar vocês com relação a essa